Boa tarde a todos, eu sou a Wanda Alves e estou aqui mais uma vez para falar um pouquinho da avaliação e planejamento no contexto escolar. Quais são os nossos objetivos, né, quando a gente vai falar dessa avaliação? Onde que eu quero, né, quais os objetivos que eu quero chegar, né, nesse vídeo? Principalmente discutir um pouquinho sobre as diferentes concepções de avaliação e as práticas avaliativas recorrentes nas escolas. Apresentar um histórico de avaliação que se faz necessário, pontuar algumas questões relacionadas ao debate atual acerca, né, de avaliação de aprendizagem, refletir sobre a concepção de avaliação e que pauta a prática docente, que está dentro das nossas escolas. Para que a gente avalia, né? Avaliar, então, para quê? Para identificar principalmente conteúdos não assimilados pelos nossos alunos, diagnosticar se as nossas metodologias de ensino estão sendo adequadas ou se temos que revê-las, corrigir alguns erros, reconstruir, né, e construir novos conhecimentos, entre outros. E, finalmente, planejar. Então, tudo que a gente faz diante das avaliações está pautado para isso. A gente sempre avalia para saber o que pode ser feito diferente, o que pode ser feito de maneira mudar, né, as mudanças que eu posso fazer dentro do meu planejamento, da minha prática, das minhas metodologias para contribuir com os nossos alunos para que haja uma aprendizagem efetiva, né, dentro do que a gente está passando, está ensinando, dentro dos conteúdos. O que é uma avaliação educacional? A avaliação educacional é um processo, né? A gente sabe que é um processo de coletar, de analisar, um processo de interpretar algumas evidências relativas à eficácia e eficiência dos programas educacionais, isso segundo Goldberg. Mas realmente é isso? Sim, a gente avalia através desse processo de coletagem, né? Essa avaliação ela é feita através de coletar, analisar, interpretar, mas ela precisa, além de ver se está tendo, né, se está havendo essa eficácia, essa eficiência dos programas educacionais, nós temos que analisar também o que pode ser feito de diferente e replanejar, porque não adianta nada eu avaliar, coletar essas informações, identificar, montar gráfico e depois eu não fazer nada. O mais importante da avaliação não é nem o próprio ato de avaliar, é o que eu vou fazer com o resultado dessa avaliação. De que maneira que isso vai interferir, que vai melhorar no meu planejamento, no meu replanejamento, na minha prática pedagógica, nas minhas atitudes, né, dentro e fora da sala de aula. Nós vamos falar de 3 tipos de avaliação. A diagnóstica, que é aquela analítica, né? Aquela que a gente faz uma análise de como a minha turma está, de que ponto eu devo partir. A formativa, que é aquela controladora, que é aquela que eu analiso o meu aluno dele para com ele mesmo. E a somativa, que é a necessária, aquela classificatória, né? Aquela que pontua. As escolhas das práticas de avaliação são motivadas ou pautadas em necessidades, interesses e valores, a gente já sabe disso. Por isso, esses 3 tipos, né? Da diagnóstica, que a gente analisa, né? Que a gente vai fazer essa análise desse aluno. Essa controladora, que é aquela feita diariamente, a todo momento eu estou fazendo essa avaliação. E, finalmente, a somativa, que é aquela necessária para que meu aluno tenha uma progressão de um ano para outro, né? De uma etapa escolar para outra. Como base, apresenta critérios, né, diferenciados e também definidos por características sociais, culturais, econômicas, também sociogeográficas. Existem diferenças de um lugar para outro, que determina as intencionalidades pedagógicas dos projetos ou também dos programas educacionais elaborados pelas instituições. Tanto instituições, né, a própria escola, como é algum programa do governo, algum projeto, né, independente do qual que seja. A avaliação escolar, ela precisa estar ancorada em pressupostos teóricos, ela precisa favorecer um aprofundamento científico da equipe escolar. E isso evita uma permanência nas esferas do senso comum. Não é eu achar que o meu aluno ele houve um crescimento, houve um desenvolvimento, mas é aquilo que eu vou lá e vou averiguar, que vai haver uma verificação, vai haver
um documento que vai estar falando comprovatório que meu aluno chegou naquele nível, ele melhorou, ele não melhorou, se eu fiz alguma coisa, se eu não fiz alguma coisa, se eu mudei a minha prática, se eu não mudei a minha prática. Como que eu vou fazer esse planejamento dessa avaliação? O planejamento dessa avaliação ela tem que ser feita pensando em algumas informações. Por exemplo, você vai definir o que você vai avaliar no currículo ensinado no período. Um período de um bimestre, vamos pensar em um bimestre todo. É muita coisa, às vezes é muito conteúdo que foi apresentado, mas quais aqueles que são mais importantes, que são mais necessários para a construção desse conhecimento e para a construção desse cidadão? Vou definir isso, vou analisar essas informações, de que maneira que elas vão ser apresentadas para o meu aluno. Escolher também alguns indicadores avaliativos, são os comportamentos observáveis, que maneira que eu posso fazer essa avaliação. Definir os indicadores avaliativos, as respostas esperadas pelos alunos para cada indicador, ou seja, os critérios. E esses critérios têm que estar claro para os alunos também. Porque quando eu faço uma avaliação, já escolhi o modelo, a forma que vai ser, eu vou colocar para ele, eu tenho que esperar, já ter em mente, devido às minhas aulas, às minhas práticas pedagógicas, que tipo de resposta que meu aluno vai me dar diante de tudo aquilo que eu apresentei, que foi construído diariamente com ele, certo? E registrar esses critérios e, principalmente, se for possível, a gente compartilhe com os alunos. A avaliação vai ser feita usando esse critério. Uma avaliação, por exemplo, de escrito. O que eu vou avaliar nessa avaliação, nesse texto? Vou avaliar concordância, vou avaliar parágrafo. Então, eu tenho que deixar claro isso para o meu aluno, até para ele fazer uma boa prova, fazer uma boa avaliação, né? Porque quando eu não determino critérios, eu vou ficar perdido e vou deixar meu aluno perdido também. Então, é muito importante que eu tenha em mente os critérios de avaliação e de correção, certo? Existem vários instrumentos avaliativos que a gente conhece, mas tem as provas escritas, as orais, né, as provas práticas, tem seminários que podem ser individuais ou em grupo, trabalhos de pesquisa, nós podemos fazer resumos, portfólio, uma autoavaliação, exercícios em sala, questionários, caderno, participação, a pergunta e resposta, né, que você ali dentro do seu dia a dia que você pode estar analisando, pode estar avaliando. Então, existem diversas maneiras de avaliar. A prova é só mais um instrumento. Por quê? Esse instrumento da prova mesmo, aquele teste, né, daquela coisa sistematizada, a prova ela é um instrumento que precisa, além de ser interpretada, ela não pode ser só meramente corrigida. Ela tem que ver o que tem por trás de cada resposta. Por isso que é importante a questão de você prever as respostas dos alunos. Então, o que a gente tem de pensar quando vai corrigir a prova? Como que meu aluno aprendeu dessa forma? O que ele não aprendeu com essa resposta? E por que ele não aprendeu? Então, quando o aluno faz na prova, né, na avaliação aquela sistematizada, que ele não consegue responder adequadamente ou que ele responde de maneira diferente daquela que era esperada por você, você tem que se questionar, porque é aí nesses questionamentos que vem a função verdadeira da avaliação, que é aquela que você vai retomar, vai rever seus conceitos, rever sua prática pedagógica. Então, os educadores precisam entender que a avaliação ela requer diversas coisas. Por exemplo, clareza da concepção de avaliação de aprendizagem, que é importante, planejamento das práticas avaliativas, que não é só eu fazer um questionário e entregar para o meu aluno, eu tenho que ter clareza, eu tenho que ter objetivo, eu tenho que ter discernimento dessas práticas avaliativas, né, para me definir, para me determinar ela em qual momento. Definição dessas intencionalidades educativas, com qual motivo eu estou fazendo essa avaliação, esse tipo de avaliação. Critérios avaliativos ajustados também aos sujeitos e contextos, onde que eu estou vivendo, em qual escola que eu estou trabalhando, porque não eu trabalho em 2, 3 escolas, eu estou dando aula em 2 escolas no terceiro ano, então eu vou aplicar a mesma prova de geografia, não é desse jeito.
Cada escola tem um contexto, uma forma de aprender, uma diferença. Então, uma escola eu vou aplicar um determinado tipo de avaliação e na outra eu vou aplicar outra, com certeza. Pelo menos boa parte da prova eu vou ter de refazer uma remodelagem para poder atingir as diferenças, porque a gente precisa pensar nas especificidades de dentro da sala, nos sujeitos individuais, nos contextos em que eles estão inseridos. E também a prática avaliativa integrada ao processo de aprendizagem, porque se eu não tiver essa prática avaliativa pensando no processo em que ele aprendeu, se ele realmente chegou ali, então não vai ter função nenhuma para mim. E principalmente pensar numa avaliação que seja justo para os diferentes pessoas que estão dentro da minha sala, porque cada um é um ser humano, é uma maneira de aprender, é uma forma diferenciada. E o que o aluno não está aprendendo? Ou é o aluno que não está aprendendo, ou é eu, professor, que não estou tendo sucesso em fazê-lo aprender? Qual que é a diferença? Será que é meu aluno que não conseguiu, né? Que tem essas dificuldades? Ou será que é eu que não estou conseguindo repassar ou conseguindo estimular meu aluno para que ele possa aprender, que eu estou conseguindo fazer as perguntas certas, apresentar com a metodologia correta? Então, a gente tem que estar sempre se autoavaliando. E os objetivos não foram atingidos? Ou será que não, que eu tenho de retornar, né? Não sei. Os materiais. Bom, é importante também eu pensar na avaliação diagnóstica. De que maneira? O que é essa avaliação diagnóstica? Ela vai obter dados de grupos, né, de alunos em forma da sala, proporcionando o melhor planejamento das minhas ações, que vão visar aperfeiçoar ou até adequar os objetivos de aprendizagem que eu tenho para essa turma. Já a avaliação formativa, que é aquela, né, diária, ela existe uma necessidade de um acompanhamento, de um controle, de um monitoramento de processo. Essa avaliação formativa ela permite analisar, ajustar, corrigir o desenvolvimento do processo ao longo do período do ano letivo. Ela não é feita pontualmente só um dia, ela é feita todos os dias, né? Promovendo assim uma autoavaliação minha também do meu trabalho, do meu planejamento, da forma com que eu conduzo a minha sala. E nós temos finalmente também a avaliação somativa, né? Que ela analisa o progresso individual, ela é mais, né? E também coletivo, que eu posso transformar isso em gráfico. Analisa as metas criadas, né? E alcançadas para cada etapa, a qualidade e o nível de profundidade dessa aprendizagem em termos de conteúdos conceituais, atitudinais, explícito também em habilidades e competências bem definidos. Então, essa avaliação somativa, que é aquela, né, a provinha, a avaliação sistemática, ela analisa essas habilidades e competências de maneira bem definida. Então, ela integra os resultados, né, que foram da aprendizagem e tem como sustentação as modalidades também diagnóstica e formativa. Por quê? Porque a partir dessa formativa, dessa diagnóstica, é que eu vou poder chegar nessa cobrança dessa avaliação somativa e perceber tudo aquilo também que consegui, que deu certo ou que não deu certo, certo? Então, ela é um instrumento, né, é um importante instrumento dentro das nossas escolas. A aprendizagem ela passa a ser considerada então como um processo que considera uma educação integral. Ela considera o crescimento e desenvolvimento individual de cada aluno e também o coletivo de cada aluno. Por quê? Compara ele com ele mesmo e ao mesmo tempo a gente tem um mapa da turma, certo? E dentro disso, a gente pode compreender que as seguintes dimensões da construção do educando, que é aquela dimensão afetiva, que é a dimensão cognitiva, a dimensão ética, colaborativa, espiritual, emocional. Então, a gente vai desenvolver, vai apreciar, vai ser possível de observar essas diferentes concepções, certo? Existem 3 procedimentos sucessivos. Primeiro, que é a medida de aproveitamento, né, escolar, quais foram o que houve de aproveitamento daquilo que foi
colocado, dos conteúdos, né, de tudo aquilo que foi trabalhado, a transformação dessa medida em nota ou conceito, depende do sistema, e a utilização desses resultados identificados. Para que eles foram usados, né? Como usar esse resultado dessa avaliação, então? A reorientação imediata da aprendizagem, caso a sua qualidade se mostre insatisfatória e o conteúdo, habilidade ou hábito esteja sendo ensinado e aprendido seja efetivamente essencial para a formação do educando, então você vai reorientar, vai se reorganizar, replanejar para que isso aconteça, que seja efetivado dentro da sua sala de aula. E o encaminhamento também desses educandos para passos subsequentes de aprendizagem, porque se ele já consolidou, se ele já aprendeu até aqui, então o que eu vou acrescentar agora, né? Onde que eu vou promover o desenvolvimento dele pleno mesmo. Então, caso considere que ele qualitativamente, né, ele tenha atingido um nível adequado de satisfatoriedade no que estava sendo trabalhado, eu não vou ficar parado ali. Então, por isso que é importante eu avaliar e saber o que eu vou fazer com essa avaliação. Então, o que nós precisamos saber para poder avaliar? Primeiro, o que são os conceitos atitudinais, né? Os conteúdos conceituais, atitudinais e procedimentais. O que são esses conteúdos conceituais, então? Aprender a conhecer. Quando eu penso em conceito, eu penso em conhecimento. Então, eu tenho que desenvolver no meu aluno esse aprender a conhecer, a construir esses conceitos a partir do que ele aprendeu, a partir daquilo que ele compreendeu. Os conteúdos procedimentais é aprender a fazer, é procedimento mesmo, é fazer. Como eu vou chegar nesses resultados, de que maneira que eu vou interpretar e vou colocar quais os caminhos que eu vou seguir. E os atitudinais é aquele, né, que é o aprender a ser, que é aquele que onde eu vou aprender a viver junto, eu vou aprender a trabalhar em conjunto com os outros, né, em sociedade. Então, aprender, gente, é construir significados e ensinar é oportunizar essa construção, com certeza. Espero ter colaborado com vocês. Até a próxima aula. Um grande abraço a todos.